Olá galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Zulin e vou abordar nessa aula aqui o conteúdo de cônicas, tá? Então vamos lá. Então nós vamos ver aqui nessa aula elipse, hipérbole e parábola e depois alguns exemplos. E após os exemplos eu vou falar um pouquinho sobre a nossa segunda avaliação que eu preparei para vocês sobre cônicas, tá? Então vamos lá. Então nosso primeiro assunto aqui que nós vamos abordar é o conteúdo de elipse. Então, definição de uma elipse primeiro. Então, uma elipse E de focos F1 e F2 é o conjunto dos pontos P do plano cuja soma das distâncias a F1 e F2 é igual a uma constante que eu vou chamar de 2A. Tá? Nós damos o nome dessa constante de 2A, maior que zero. Maior do que a distância entre os focos, que eu vou chamar de 2C. Tá? Então, distância entre os focos nós nomeamos 2C, também maior que zero. Maior ou igual a zero. Tá? Então, a definição da elipse nos fala assim: nós pegamos dois pontos, tá? E um ponto no plano, cuja distância a esses pontos F1 e F2 é constante. O A é maior que C, tá? Tem que ter essa condição, e a distância entre os focos, 2C, como foi dito. Então, pela definição, de forma reduzida, tá aqui, elipse é o conjunto de todos os pontos cuja distância do ponto F1 mais a distância do ponto F2 é igual a 2A. Então, olhando aqui no desenho, o que nós temos? Então, para definir uma elipse, nós pegamos dois pontos. Esses dois pontos fixos nós chamamos de foco, foco 1 e foco 2. E pegamos um ponto qualquer do plano, um ponto P. Somando a distância do ponto P ao foco 1, do ponto P ao foco 2, tem que dar sempre uma constante. Essa região do plano aqui que forma, né, com essa condição, é essa curva que dá-se o nome de elipse. Uma forma de vocês desenhar essa elipse na madeira, seria assim dizendo, vocês podem fazer assim, quer ver? Ó? Vocês podem, no lugar dos focos, pregarem dois pregos, para vocês entenderem mais ou menos como que a elipse se forma. Vocês podem pregar dois pregos em cada foco, amarrar um barbante, né, solto, no foco 1 e no foco 2, e esticar. Né, aqui no ponto P seria a ponta de um lápis. Você estica o barbante até a ponta, até uma região qualquer aqui. Então essa distância, esse segmento aqui, de P1 até F, de P até F1 e de P até F2 vai continuar constante. Então, com o lápis, vocês vão girando e vocês terão essa curva, exatamente a curva que nós chamamos de elipse. Tá? Então, essa é a definição de elipse. Aí, equação da elipse. São dois tipos. Então, para chegar nessa equação que a gente vai ver aqui, né, efetuando todas as operações necessárias, eu vou pegar um centro, né? A elipse vai ter um centro, um ponto P qualquer, um ponto, né, qualquer, generalizando nossa equação. Então, eu vou chamar o centro aqui de uma coordenada HK, um ponto x e y, e operando várias contas algébricas, aí nós conseguimos chegar nas seguintes equações. Ó. A primeira equação é essa daqui, da elipse, a gente consegue chegar nela. Então, que tipo de equação que é? A equação da elipse com centro em C, HK. Então, esse H e K é o centro. Percebe que o menos aqui ó, é trocado. Né? Então, o valor que vem aqui é sinal trocado com o valor que tem aqui. Então, vocês têm que trocar o sinal aqui para achar o centro, as coordenadas do centro da elipse. E o eixo maior, ou o eixo focal, né? O eixo que passa pelo foco, paralelo ao eixo x. Tá? Já vou falar dos eixos. Eixo maior e eixo menor. A outra equação, essa daqui, já vamos falar um pouquinho, comparar as diferenças. Então, é uma equação de elipse com centro nas mesmas coordenadas, HK, e eixo maior, ou eixo focal, paralelo ao eixo y. Então, qual que é a diferença entre essas equações para vocês identificarem nas questões? A equação da elipse que tem eixo maior paralelo ao eixo x, o A vai estar debaixo dele. O A é sempre maior que o B. Tá? Na elipse, o A é sempre maior que B. Depois eu vou mostrar quando eles forem iguais, o que acontece. Tá? Então,
elipse, o A é sempre maior que B. Então você identifica o A pelo número maior que está aqui embaixo. Então, o número maior debaixo do x, eixo maior, paralelo ao eixo x. O número maior agora debaixo do y, eixo maior, paralelo ao eixo y. Então é assim que você identifica na equação que tipo de equação que é. Tá? Um jeito assim bem rápido, sem ficar analisando muito detalhes de valores. É isso. O maior número identifica para você qual eixo, né? O eixo maior é paralelo a qual eixo, x ou y. Tá? Então deixa eu abrir aqui uma elipse para vocês terem uma noção. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o GeoGebra, né? É um software que eu já devo ter comentado com vocês em sala. Se eu não comentei, vocês podem procurar ele. É um software de geometria dinâmico, tá? Plano e 3D também, se quiser, mas para o plano ele é mais simples, mais fácil. Vocês fazem todas as operações no plano aqui, consegue fazer todo o estudo. E gratuito. O importante é isso. Você baixa lá, gratuito, você consegue usar ele tranquilo, ou você pode usar também pelo site também, não precisa baixar não. Tá, então eu fiz isso aqui, ó. Eu montei uma equação de uma elipse aqui. Eu montei os focos aqui em relação a uma elipse com eixo maior paralelo ao eixo x. Tá? Então tá aqui o A e o B. Percebe que ó, o A maior que o B. Ah, mas quem que é esse A, quem que é esse B? Vamos mostrar para vocês direito aqui. Deixa eu colocar uma malha aqui. Tá. Então vamos lá. Eu vou pegar esse centro aqui. Vou trazer ele aqui. Tá? Centro da elipse. HK. Então, aqui 4, 2. O x 4, né? E o y 2. Traçando aqui, ó, passando pelo centro, eu vou ter dois eixos verticais. Dois eixos. Então, vou passar aqui uma reta por aqui. Tá? Depois eu apago aqui essa reta. E outra reta aqui, por aqui. Tá? Então, eu tenho aqui dois eixos verticais. O centro até esse ponto aqui, vamos identificar ele também. Quer ver? Ó, nós conseguimos encontrar aqui o ponto de encontro. Cadê? Aqui, intersecção de dois objetos. Então, aqui vai ter um ponto. Aqui vai ter outro ponto. Aqui vai ter um ponto. E aqui vai ter outro ponto. Cadê? Aqui. Ponto I. Esses pontos aqui, que apareceram aqui, F, G, H e I, são os vértices da elipse. Tá? Vértices da elipse. Esse eixo aqui maior é o eixo, né, a gente fala eixo maior da elipse ou eixo focal. E nós temos o eixo menor. Esse A e esse B, então vamos lá, onde que estão eles? O A é a distância do centro até o ponto aqui, G. Ou, se eu pegar a distância entre esse ponto G e até o ponto I, que é o eixo maior, dá 20, 2A. Vocês conseguem observar aqui, ó, do menos 6 até o 14 lá tem 20 de distância. Ó, menos 6 até o 14 você tem 20 de distância. Então, o eixo maior é 2A. A é metade, que a gente chama de semi-eixo. O eixo menor, né, 4,8, tem um valor aproximado aqui, não está exato, mas a distância do ponto F até o ponto H tem o dobro disso. Né? 9,6, né, aproximadamente. Então a metade é B. Então esse A e esse B, que a gente chama de semi-eixo, então o A é a distância do centro até o vértice aqui no eixo maior, ou eixo focal, e B é a distância aqui no eixo menor. Tá? Então 2B eixo menor, 2A eixo maior. Então esses são os eixos da elipse. Tá? O C, eu não coloquei ele aqui, ó, mas é a distância entre os focos. A distância entre os focos é 2C. Tá? Então o valor de C vai ser a distância do centro até o foco. Tudo isso vocês conseguem identificar na equação da elipse. Então quando vocês pegam... Vamos lá abrir de novo meu slide aqui. Ó. Quando vocês pegam a equação da elipse na forma reduzida, que é essa daqui, vocês têm centro, tem A e tem B. Ou seja, vocês têm todas as informações para você desenhar a elipse, você ter uma ideia de como que a elipse é. Essas são as informações que vocês precisam, centro, A e B.
tendo o centro o A e o B, você consegue encontrar o C pela fórmula, né? Existe uma razão que vocês viram nas aulas gravadas ou até no livro de vocês, que o C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Vamos ver. Aqui na elipse, se nós traçarmos um triângulo retângulo aqui, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, se eu passar um triângulo aqui, ó, o triângulo CF2F. Esse aqui é um triângulo retângulo, porque aqui o ângulo é de 90 graus. Tá? Triângulo retângulo. Esse cateto aqui vale B, que é o menor. Esse outro cateto aqui vale C. E essa hipotenusa aqui dá para demonstrar? Não vou demonstrar agora, mas se tiverem interesse, me perguntem, mandem lá no Google Classroom lá, que eu respondo, eu faço uma aula explicando direitinho para vocês por que esse aqui vale A. Tá? Esse segmento aqui, F2 até F, vale exatamente A. Tá? É certinho o valor de A. Então, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Então, você tendo, voltando aqui, vocês tendo a equação na forma reduzida, sabendo que tipo de equação que é, vocês podem montar um esqueminha assim para não esquecer, depois vocês acabam gravando. Então, vocês têm todos os dados. Tem centro, tem A, tem B e acho C. Ou seja, você consegue ter todas as informações de uma elipse tendo ela na forma reduzida. Tá bom? Então vamos prosseguir, surgindo mais alguma coisa aqui, eu vou falando para vocês. Então, essa é a elipse. Depois eu faço alguns exemplos sobre cada uma dessas cônicas. Ah, tá, um detalhe que eu estava me esquecendo aqui. Volto lá no meu desenho da elipse. Quando a gente fala em cônicas, são três. Né? Elipse, hipérbole, parábola. A circunferência se encaixa aí também. Por quê? Olha o que acontece quando A é igual a B. Vamos lá, vamos aumentando o B aqui, ó. Aumentando, aumentando, aumentando até ficar igual. Olha lá, A igual ao B. Diminui aqui para enxergar legal. O que aconteceu? Vamos voltar aqui, ó. Então, o B é um pouquinho menor que o A, os focos estão aqui. Conforme eu vou aumentando o B até próximo de A, os focos vão se aproximando. E quando o B fica igualzinho ao A, ó, A igual a 10, B igual a 10, olha o que aconteceu. Os focos ficaram no mesmo lugar. E que figura que formou aqui, ó? Uma circunferência. É isso mesmo. Ou seja, eu posso falar que a circunferência é um caso particular da elipse. Olha só que interessante. Então, numa elipse, se o A for igual ao B, você tem uma circunferência. Porque o A vai ser igual ao B, você vai ter os raios iguais, eu tenho uma circunferência. Tá? Então, não é que não pode ser igual. Pode. Chamar de circunferência. Tá, então, vamos voltar lá para a nossa aula. Bom, então, tá aí a elipse. Vamos para a nossa próxima cônica. Hipérbole. Então, definição. Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos distintos fixos desse plano é constante. Então, repara a definição da elipse com a definição de hipérbole. Lá na hipérbole, vocês tinham que dois pontos, né, um ponto P, a soma das distâncias era um valor fixo. Aqui vocês têm a diferença. Então, essa é a primeira parte que você percebe nas definições de elipse e hipérbole. O que diferencia uma da outra? Lá você soma, aqui você diminui. Tá? Então, temos lá, então, considere dois pontos, F1 e F2, também dois focos. Então aqui a distância seja 2C, também, mesma coisa. E seja o número real A, tal que 2A seja menor que 2C. É diferente agora. Na elipse, 2A era maior que 2C. Na hipérbole tem ao contrário. 2A é menor que 2C. Então, ao conjunto dos pontos P do plano tais que você tem essa condição em módulo, né, porque o valor tem que ser sempre absoluto, positivo. Então, a distância de PF1 menos a distância de PF2 tem que dar 2A. Também eu vou chamar de 2A, uma constante 2A. Dá-se o nome de hipérbole. Então, do mesmo jeito, eu tenho dois pontos, F1 e F2.
né? Chamamos de focos, e um ponto P. Então, essa diferença aqui em módulos, tá? Em todos os lugares do plano que a diferença der o mesmo número, eu tenho a hipérbole, no caso vai ficar isso daqui. Então, essas duas curvas aqui, que nós chamamos de uma, porque é uma curva hipérbole, mas aparecem duas curvas separadas aqui, são os lugares do plano que satisfazem essa condição aqui, né, dessa curva hipérbole. Tá? Aí, do mesmo modo, jogando os valores no plano cartesiano, o centro aqui da hipérbole e tal, nós conseguimos chegar em duas equações. Tá? Vamos ver a diferença entre elas. A primeira, essa daqui. O centro também, eu vou chamar sempre de HK, o sinal aqui muda. E o eixo real ou focal, tá? Aqui nós vamos ter eixo real e eixo imaginário. Então, esse tipo de equação aqui, nós temos o eixo real paralelo ao eixo x. Tá? E a outra equação, eu tenho o eixo real paralelo ao eixo y. Qual que é a diferença entre eles? Ó, primeiro, entre elipse e hipérbole. Lá você tinha mais. Hipérbole é menos. Então, começa por aí. Mais aqui, elipse, menos hipérbole. Notem que o eixo real, aqui, ó, paralelo ao eixo x, eu tenho o A debaixo aqui do x. Eixo real paralelo ao eixo y, eu tenho o A debaixo do y, que é a parte positiva, que a parte negativa está aqui. Ó. Ah, mas tem valor maior ou menor? Não. Tá? O A e o B aqui pode ser iguais, pode ser diferentes, o A menor, o B maior, assim, não tem problema um ser maior ou menor. Eu vou mostrar para vocês aqui no plano cartesiano. Então vamos abrir aqui a minha hipérbole. Eu tenho dois tipos de hipérbole aqui, ó. Primeiro vamos pegar uma hipérbole, essa aqui, uma hipérbole com eixo real. Então nós temos aqui, ó. Primeiro vamos dar os nomes aqui, ó. Então eu tenho uma hipérbole, a curva aqui em preto, o centro da hipérbole e os dois eixos. Eixo real está em verde e o eixo imaginário está vermelho, tá? Bom, distância entre os focos, 2c. Os vértices da hipérbole, então é o ponto A e ponto B, são os vértices no eixo real. Tá? Então está aqui. E os vértices no eixo imaginário, a gente fala que é imaginário porque esse eixo não toca a hipérbole, então o eixo imaginário. Como que eu vou achar esses pontos? A distância entre centro, ou ainda melhor, a distância entre os vértices aqui, ó, A e B, é 2A, eixo real. A distância entre esses dois pontos D e E é 2B, eixo imaginário. Então, cada pedacinho desse, então aqui vale A, aqui vale A, aqui vale B e aqui vale B. Então, você tendo a equação da hipérbole na forma reduzida, você também tem todos esses dados. Você tem o centro, você tem o A, sabe onde que está aqui, né? Você sabe a distância do centro até aqui, e você consegue o B. E do mesmo jeito, o valor C, você tem uma relação aqui, ó, né, ó. Do mesmo jeito que nós temos em hipérbole, olha aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui, ó, é B, esse tamanhozinho aqui é A. Então esse amarelinho aqui, ó, é C. Dá para provar também e mostrar que vira uma circunferência aqui, ó, tá? Então aqui também é C, ó. A distância do ponto C até aqui, esse hipotenusa aqui vale C. Então a fórmula na hipérbole é C quadrado igual a B quadrado mais A quadrado. Tá? Então com essa relação você também consegue trabalhar com todos os valores. Então a equação estando na forma reduzida, você tem todos os dados para trabalhar, para entender bem como que é o desenho. Tá? O que mais que nós temos aqui? Ó? Percebe que eu tenho aqui duas retas amarelas. O que são essas retas? Essas retas aqui são chamadas de assíntotas. Por que ela é interessante? Ela é interessante, por exemplo, se você vai fazer o desenho num caderno. Né? Ou a curva da hipérbole, ela nunca vai tocar essas assíntotas, ela sempre tangencia. Quer ver? Deixa eu diminuir aqui. Ó. Olha lá. É uma reta tangente à curva. Então, você tendo esses pontos, ponto A, ponto B, o ponto D e o ponto E, você consegue desenhar um retângulo com esses dados.
Com esse retângulo você tem duas retas que passam pelo centro, e através dessas duas retas aqui você consegue fazer o desenho da hipérbole bonitinho. Fica um desenho legalzinho. Aí mudando os valores aqui, ó, o H e o K é só para modificar o centro, né? Onde ela vai. Mas olha só quando o A e o B, ó. Quando eles são iguais, A e B não tem problema, continua sendo hipérbole. É uma hipérbole isósceles, tá? Nós podemos chamar de hipérbole isósceles, porque aqui no meio forma um quadradinho bonitinho, tudo igual. Se o B diminui, né, ó, só vai diminuir o achatamento da hipérbole. Se o A diminui também, ó, você só muda a forma que a hipérbole está. Tá? Não pode ser zero, porque se for zero, some. Né? Tem que ser maior que zero. E zero você não tem. Teria uma reta no caso, tá vendo? Tá? Essa hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Tá? Então, paralelo ao eixo x, quer ver a equação dela? A equação dela está aqui. Ó. Deixa eu aumentar mais aqui. E... olha lá. Equação 1. A equação dela aqui. Ó. O A, ó, 7,6 ao quadrado. Então, 7,6 ao quadrado vai dar esse número aqui. 57,76. Está debaixo do x. Tá vendo? Bom, o que acontece com uma hipérbole quando tem o eixo real paralelo ao eixo y? Tem outra aqui. Ó. Vamos abrir aqui uma hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo y. Cadê minha hipérbole? Aqui. Não, abri a mesma. Deixa eu achar ela. Sumiu, perdeu. Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Uma hipérbole onde o eixo real é paralelo ao eixo y. Se a gente perceber aqui na equação, o que mudou, né? Ó. Mudou que o A ficou debaixo do y, parte positiva. E o esquema é o mesmo. Você tem o centro, tem o eixo real, tem o eixo imaginário. Esses dados todos você encontra analisando a equação na forma reduzida. Tá? Depois que a gente passar por todas as definições, os exemplos, eu vou mostrar na prática como que seria trabalhar com cada equação aí, tá bom? Então essa é a hipérbole. Então vamos lá para a nossa próxima cônica. A parábola. Bom, a parábola aqui é o seguinte. Vocês estudam lá no primeiro ano, ou até no nono ano, vocês começam a estudar um pouquinho, parábola. Só que vocês estudam no nono ano e no primeiro ano função do segundo grau. Onde a parábola é estudada como a curva de uma função quadrática. Qual que é a diferença? A função quadrática você vai ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, que são os casos onde eu tenho uma função. Mas quando eu falo em cônica, a curva, a parábola, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode ter concavidade para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para o canto, para qualquer lugar. Vocês vão estudar aqui, na educação básica, né, 4 posições. Concavidade para cima, concavidade para baixo, para a esquerda e para a direita. Só essas 4. Nós podemos ter outras variações que aí vai envolver ângulo, trigonometria, que não vem ao caso. Tá? Mas só essas 4 aí já está legal. Então vamos lá. O que seria a definição de uma cônica parábola? Né? Deixando um pouco já da função, que é um caso particular. Então vamos lá. Fixemos no plano uma reta D. Então aqui nós temos uma reta e um ponto. Então para definir parábola eu preciso de uma reta D, que a gente chama de diretriz, e um ponto F, que a gente chama de foco, não pertencente a D, tá? Um ponto fora dessa reta. Então a parábola é o lugar geométrico dos pontos P do plano equidistantes da reta D e do ponto F. Né? Então está lá, definição matemática aqui. Parábola é conjunto de todos os pontos P, tal que a distância de P a F é igual à distância de P a D. Olhando o desenho, é isso que eu tenho. Então, para mim definir parábola, eu pego uma reta D e um ponto F, fora de D. Então, o que seria a curva parábola? Então, a curva parábola seria todos os lugares do plano, né, os pontos do plano, onde a distância de P até a F é igualzinho P até E. Eu coloquei aqui os valores para mostrar que essas duas distâncias, ou esses dois segmentos, são iguais. Se eu começar a achar todos os lugares do plano onde isso acontece, eu vou ter essa curva. Então, essa curva parábola se define assim.
é o lugar geométrico do plano, né, que a distância desse ponto ao foco e desse ponto à reta é igual. Olha aqui o vértice, né? O V, que é o vértice da parábola, está no meio, né? Fica no meio entre foco e D. Claro, a distância tem que ser igual. Então, isso é uma parábola, né? Uma parábola, né, diferente que vocês estudaram só a função quadrática. Ah, você estuda a função quadrática, vai ter uma curva chamada parábola. Mas o que é a parábola? Essa é a definição completa de uma parábola. Então, do mesmo jeito, jogando os dados num plano cartesiano e operando, eu vou ter dois tipos de equações. Tá? Essa equação aqui, primeira, equação da parábola com vértice em HK. Então, o HK aqui vai ser o vértice, aquele, né, o pontinho onde muda a curva da parábola, e eixo paralelo ao eixo Y. Tá? Esse 4C aqui é o seguinte, ele pode variar bastante de autor para autor, de livro para livro. Eu peguei o 4C, que foi exatamente o mesmo que teve nas suas aulas, para não confundir. Tá? Então, onde vem o 4C? Volto lá no meu desenho. A distância do foco até a diretriz eu chamo de uma constante. Então, essa constante aqui, dependendo do que você vai chamar, vai gerar aquele 4C ou outro valor. Então, o autor, né, as aulas que vocês tiveram, chamou essa distância aqui de 2C. Porque daí fica mais fácil. Aqui esse pedacinho vale C e outro pedacinho aqui embaixo vale C. Fica mais fácil para calcular. Mas eu posso chamar de qualquer valor. Eu posso chamar de P, tudo isso aqui, então cada um vale P sobre 2. Eu posso chamar de 4B. Você escolhe. Tá? No final é só analisar. Então vamos lá. Então, distância de F a D foi chamada de 2C. Fazendo as operações algébricas, um ponto qualquer aqui, né, fazendo as contas, eu vou ter esse tipo de equação. Tá? X menos h ao quadrado, que é igual a 4C vezes y menos k. Uma coisinha que vocês conseguem reparar, e devem, quando vocês forem pegar uma equação, que vai ser exigido aí de vocês um pouquinho, é pegar uma equação geral, né, a gente vai ver isso depois, e identificar que cônica que é. Porque a equação estando na forma reduzida, você já tem uma ideia, é uma elipse, é uma parábola, é uma hipérbole. Só que ela estando na forma geral, você tem que identificar. A elipse e a hipérbole, o x e o y apareciam ao quadrado. A parábola não. A parábola só vai ter uma das variáveis, x ou y, ao quadrado. Então, ó, equação da parábola com vértice em HK e eixo paralelo ao eixo y, eu tenho quadrado no x. Tá? Quadrado no x. Eixo paralelo ao eixo y. Que eixo é aí? Que eixo que é esse aqui que eu estou falando? Volto no meu desenho. Esse aqui é o eixo da parábola. Eixo focal ou eixo de simetria. Tá? Simetria, porque o desenho que tem do lado esquerdo aqui é uma cópia, né, do lado direito. Seria um espelho. Então, eixo de simetria é o eixo que passa pelo foco. Tá? Então, voltando aqui. Eixo paralelo ao eixo dos y. Esse tipo de equação aqui é o que vocês estudam em função quadrática. Na função quadrática você tinha um x quadrado e a função não estava quadrada. Tá. Concavidade voltada para cima ou para baixo. Como que identifica? Já vou mostrar também no desenho. Esse número aqui que vem antes, que vai ser um número, 4C vai gerar um número, ele pode ser positivo ou negativo. É ele que vai identificar para você se é para cima ou para baixo. Positivo para cima, negativo para baixo. A concavidade. Volta aqui no meu desenho. Essa boca aqui, ó, é uma concavidade para cima. Isso é concavidade, é o que eu estou falando. Tá? Então, positivo com cavidade para cima, negativo com cavidade para baixo. É o 4C. A outra tipo de equação, então, está aqui, muda, ó, tá vendo? Agora o quadrado está no y, não está mais no x, mas o centro é o mesmo. O que acompanha o x aqui é o h, o YK, o centro não muda sempre, h, k, não é porque inverteu que vai mudar o centro. Tá? O x do centro está aqui com o x, o y do centro está aqui com o y. Então, a equação da parábola com vértice em HK e eixo paralelo ao eixo x. Tá? Então, você identifica aqui qual que é o eixo, para onde que está a parábola. Né? Se o eixo vai ser paralelo ao eixo y ou o eixo vai ser paralelo ao eixo x. Você acaba gravando isso daqui na prática. Tá? Desenhando, mostrando, você acaba gravando. Ou você faz um esquema das equações aqui, deixa uma colinha, vamos dizer assim, né? Para você identificar certinho que tipo de equação que é. Tá?
Bom, aqui então você vai ter uma parábola com o eixo real paralelo ao eixo real, não, eixo de simetria, né, o eixo focal paralelo ao eixo x. Então ele pode ter concavidade para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda ou para a direita é a mesma coisa, o sinal. Negativo para a esquerda, positivo para a direita. Tá? Então, antes dos exemplos, vamos lá para a minha parábola que eu desenhei aqui. Parábola está aqui. Ó. Olha só, eu desenhei aqui, vamos deixar pequenininho aqui para vocês enxergarem direitinho, duas parábolas, uma vermelha e outra preta. Tá? Aqui tem foco, vértice bonitinho, aqui só coloquei o foco, aqui não coloquei o eixo, para não ficar muito desenho aqui. Então, olha só, a diretriz está sempre fora da parábola, tá vendo? A parábola não toca a diretriz. Então, se a diretriz está aqui embaixo e o foco está aqui em cima, então, concavidade para cima. Se eu modifico a diretriz, ó, se eu empurro a reta para cima, olha lá o que acontece. Ó, diretriz aqui em cima. A diretriz é sempre perpendicular ao eixo, né? Ó. Então, se a diretriz estiver para cima e o foco aqui embaixo, concavidade abaixo. Então, volta aqui o desenho para cima. Vamos lá, comparar aqui os sinais. Ó, quer ver? Ó, aqui no lado esquerdo, olha aqui o cursor, vocês têm em preto aqui ó, a equação da parábola. Notem que está invertido, tá? Isso aqui é coisa do sistema. Está invertido. O sistema aqui inverte. O quadrado está no x. E o número que acompanha lá, o y, que seria o 4c, ó, é 20,75. Com cavidade para cima, olha lá, o 20,75 está positivo. Se eu empurro a diretriz para cima e a concavidade fica para baixo, olha o que acontece com o sinal aqui, negativo. Tá? Então é exatamente aqui ó, que você identifica se é para baixo ou para cima. Volta aqui para cima. Do mesmo jeito, essa parábola em vermelho vai estar aqui, ó, a equação dela, ó, né, aqui embaixo, ó, e eu tenho a diretriz paralela ao eixo y, então o foco está aqui, opa, concavidade para a esquerda. Olha aqui o sinal do número que acompanha aqui, o quadrado está no y, negativo, porque concavidade para a esquerda. Se eu modificar aqui, olha lá, concavidade para a direita, sinal positivo. Então é assim que você identifica se a parábola está para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, analisando a equação na forma reduzida. Tá? Então, o que é importante nesse conteúdo de cônicas? Tá? Essas três principais aí, né? Parábola, elipse, hipérbole e circunferência, que é um caso particular da elipse. Desenho. Desenho. Deixar as equações na forma reduzida, pegar os dados, as coordenadas, jogar no plano cartesiano e identificar que tipo de figura que é. Tá? Desenhar bastante. Não dá para ficar identificando que tipo de cônica que é, como que ela está se comportando sem um desenho. O desenho abre uma visão para você enxergar direitinho ali o que está acontecendo. Onde que vai o foco, onde que vai os vértices, você consegue identificar bastante coisa da elipse. Tá? Então, plano cartesiano, desenho. O GeoGebra é uma ótima ferramenta para isso. Tá? Então vamos lá para os nossos exemplos. Tá? Então, primeiro vamos começar aqui com equações reduzidas. Então, a minha primeira equação que eu tenho aqui é uma equação reduzida de uma cônica. Tá? Que tipo de cônica? Vamos lá. Só tem quadrado no x e não tem no y. Opa, então, parábola. De cara é uma parábola. Se eu tivesse dois quadrados aqui, ou seria elipse ou hipérbole. Tá? Então, é uma parábola. Que tipo de parábola? Então, tá lá, é uma parábola. Uma parábola com eixo de simetria paralela ao eixo y. Tá? E com cavidade voltada para cima. Então, por que paralela ao eixo y? Comparando essa equação com os modelos lá atrás, você vai identificar, então volta lá, está aqui pertinho, ó, olha lá. Esse modelo aqui, ó. O quadrado está no x, o y está aqui do lado de cá, tal, então você compara. Tá? Primeiramente você começa comparando, aí depois você vai entendendo melhor como se comporta. Então, comparando, você tem uma parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo y, e como é paralelo ao eixo y, você vai ter concavidade para cima e para baixo. Voltada para cima porque o 4 é positivo. Vamos tirar os dados então. O vértice, o 3, 2. Lembra que é sempre sinal trocado aqui, né? Ó. Negativo, positivo, negativo, positivo.
que mais? Ó, aqui, o 4C é igual a 4. Lembra que esse número que acompanha aqui é 4C. Então, 4C é igual a 4. Implica que o C vale 1. Né? O que seria esse C e esse 1? Vou mostrar no desenho. Tá? Já mostro no desenho lá como que é. O que mais que eu posso tirar aqui? Então, o foco é no 3, 3. Tá? Por que então o foco no 3, 3? Vamos lá. Volta aqui primeiro. Vértice em 3, 2. Então, você começa assim. Vamos abrir aqui um desenho. Tá? Abre aqui um GeoGebra em branco. Então, você sabe que o vértice é 3, 2. Então, você vem aqui no plano cartesiano, né, e vamos colocar lá vértice 3, 2. Vírgula. Então, tá lá. Aqui está meu vértice. Aqui, 3, 2. Então, joga lá. Você sabe que o vértice está aqui. 4C igual a 1. 4C igual a 4, desculpa. E C igual a 1. O C, como eu chamei 2C a distância do foco até a diretriz, né? Então, C é a distância do vértice até o foco e distância do vértice até a diretriz. Ah, mas onde que está a diretriz, né? Como que a gente sabe? Parábola com eixo de simetria paralela ao eixo Y, ou seja, o eixo de simetria está aqui, ó, o foco vai estar aqui. Uma concavidade voltada para cima, né? Ah, então, você vai, vou pegar aqui ponto, eu vou subir 1 para o foco e vou descer 1 para diretriz. Então, aqui no ponto A, vamos nomear, vamos renomear, né? Nomear, é meu foco. Tá? Aqui é meu foco. Porque eu, analisando aqui, eu vi que é eixo simetria paralelo ao eixo Y e concavidade voltada para cima. Então, se o vértice está aqui, o foco tem que estar aqui. Né? Ó, o foco tem que estar, vamos dizer assim, dentro da parábola. Né? E a diretriz é passar por aqui. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Então, foco é no 3, 3. Olha lá. Foco 3, 3. Então, desenho. Você vai identificar através de desenho. Aí o desenho manual da parábola aqui não é tão legal, né? Porque assim, você faz ele mais ou menos. Você pode atribuir outros pontos aqui, né? Uns 20, 30 pontos, sei lá, e identificar bonitinho o desenho. Você faz um desenho aproximado. O GeoGebra faz isso para você. Olha lá. Selecione primeiro o foco e depois a diretriz. Ó. Foco, diretriz. Então, ele não desenhou por quê? Porque eu não fiz a diretriz, né? Vamos lá. Vamos desenhar a diretriz aqui, ó. Uma reta passando aqui, ó, né? No B. Uma reta paralela ao eixo X. Agora sim, ó. Vamos de novo lá. Parábola. Seleciono o foco e depois a diretriz. Olha lá. Essa é a minha parábola. Né? Não. O eixo de simetria passa aqui no F e no B. Com cavidade voltada para cima. Então, para me identificar onde está o foco, eu primeiro identifiquei o vértice e depois identifiquei o C, que é a distância do vértice ao foco e do vértice à diretriz. Você identifica todos os dados da sua parábola. Tá? Então, você tem que ter uma noção de que tipo de parábola que é. Se é para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E aí tirar da equação os seus dados. Você consegue ter tudo sobre a equação. Tá? Então, voltando lá. Certo? E a diretriz x igual a 1. Opa, x igual a 1 por quê? É uma reta paralela ao eixo x que passa sempre no y igual a 1. Então tá errado, né? Vocês viram? Arruma aqui. Agora que eu achei o erro. Aqui é y igual a 1, tá? Paga aqui, ó. Y igual a 1. Você vê, você prepara e depois acha a coisa errada ainda. Tá? É uma reta, lembra do estudo de equação da reta, é uma reta que paralela ao eixo x, que passa sempre no y igual a 1. Tá? Então aqui é y igual a 1. Desconsidera aí. Tá? Tá lá o desenho dela, né? Eu fiz lá e depois eu tinha feito aqui para vocês verem. E aí, se eu mudar aquele 4, o que eu fiz aqui? Ó? Então, essa aqui, ó, 4 é positivo. Se você muda o 4 negativo, ó, só mudei o 4. O sinal do 4, olha o que acontece? Ele vai para baixo. Então, ó, desce 1 para cá, o foco vem aqui embaixo, a diretriz sobe. Tá? Muda
o lugar do foco e da diretriz. Muda o desenho, só por causa do sinal. Tá? Se mudar o quadrado de lugar, né? Lá eu tinha o quadrado no x, né? Ó, deixa eu mudar aqui, dá para mudar aqui, ó. Equação do tipo aqui, ó. Aqui eu tinha o quadrado no x. Se você muda o quadrado de lugar, ó, vai para a esquerda ou para a direita, tá? Então tá aí a parábola. Olha lá, para a direita positivo aqui, para a esquerda negativo. O quadrado está no y agora, só para vocês terem uma ideia de como que fica. Tá? Vamos lá. Outro exemplo. Então agora eu vou ter quadrado no x, quadrado no y, então não é uma parábola. Então como você identifica esse cara, se é uma elipse ou hipérbole? Olha aqui, ó, o sinal. Aqui, mais hipérbole, desculpa, mais elipse, menos hipérbole. Tá? E esse sinal aqui indica para você, claro, se for igual a 1 aqui e tal, não tiver outro sinal aqui, de jeitinho. Esse sinal do meio aqui indica para você se é uma elipse ou hipérbole. Então aqui, ó, eu tenho uma elipse. Tá? Então, de cara eu tenho uma elipse. Que tipo de elipse? Vamos lá. O 9, lembra que na elipse os eixos têm o eixo maior e o eixo menor. Então, o 12 é maior que 9. Então aqui vai estar o eixo maior, o A. E aqui vai estar o B. Lembra que esse número que está embaixo aqui é ao quadrado. Então aqui é A quadrado e aqui é B quadrado. Tá? Então o A quadrado vale 12 e o B quadrado vale 9. Tá, mas vamos lá. Aqui é o A. Se aqui é o A está debaixo do Y. Então o eixo maior vai ser paralelo ao eixo Y. Tá? Então vamos lá. Então o centro, 4 menos 2. Lembra que o sinal é trocado, né? O x é 4, então negativo, positivo. Aqui mais, menos. E o eixo maior, paralelo ao eixo y, como a gente tinha anotado aqui. A quadrado é igual a 12. Então A vale raiz de 12. Tá? Pode deixar assim ou fatorar, tanto faz. B quadrado é 9. O B é 3. Tá? Aí pela relação que nós tínhamos falado, da elipse, que eu preciso do C para achar o foco. Então, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Essa é a relação da elipse. A hipérbole é diferente, tá? A gente vai ver depois. Então, nessa relação, você substitui os valores. Né? A quadrado é 12, está aqui. Já está prontinho. Né? O A quadrado é 12, o B quadrado é 9. Resolvendo, você vai ter C quadrado igual a 3, né? Porque tira 9 aqui. E o C vale raiz de 3. Tá? Então, vamos lá. Eu já coloquei os focos aqui. Então, antes de colocar os focos, vamos para o nosso desenho. Vamos lá. Abrir aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos apagar tudo isso aqui e fazer um documento. Aqui. Fazer um documento novo aqui para a gente desenhar a nossa elipse. Então, o que eu tenho? Elipse de centro em 4 menos 2. Então, vamos lá. Centro, né? C, 4, menos 2. Tá? Então, aqui embaixo. Esse é o centro da elipse. Como nós identificamos que é uma elipse de eixo maior paralelo ao eixo y, tá? Eixo maior paralelo ao eixo y, então você vai ter aqui o 2A paralelo ao eixo y e aqui 2B. O B está mais fácil, é direto, porque o B vale 3. Ó, né? Se o B vale 3, então você vai ter 3 para a esquerda, 3 para a direita, porque o 2B está paralelo ao eixo x. Aí você identifica onde estão os vértices no eixo menor. Ó. 3 para cá, 3 para lá. Então, partindo do centro, você vem 3 para cá, vai parar nesse ponto aqui. Ó, 1 menos 2. E 3 para lá, menos 7. Aqui. Esses aqui são os vértices do eixo menor. Aqui. 3 para cá, 3 para lá. Agora, esses outros pontos aqui, desenhando manualmente, você vai achar aproximadamente, né? Por quê? Não vai achar exato, porque o A vale raiz de 12 e o C vale raiz de 3, né? Então aqui eu coloquei, ó, o foco 1 é 4 menos 2 mais raiz de 3. Por quê? Foco 1, 4, né? Vai estar aqui, 4 é o x. O x é fixo, tá vendo? O eixo real vai estar aqui e o eixo imaginário vai estar aqui.
Nossa, desculpa, gente, eu estou falando de hipérbole. Eixo menor vai estar aqui e eixo maior vai estar aqui, tá? Eixo maior da elipse e eixo menor. Eu vou ter que subir para mim chegar aqui nos outros dois vértices. Cadê o valor de B? O valor de A, ó, raiz de 12. Né? Tá aqui os vértices. Ó. Eu vou ter que subir raiz de 12. Então, a partir daqui, eu vou ter que subir raiz de 12 e descer raiz de 12. Para achar foco, o C vale raiz de 3. Então, eu vou ter que subir raiz de 3 e descer raiz de 3. Tá? Então, por isso que não fica exato, fica aproximado. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui esses pontos. O foco 1 vai ser igual. Vai estar no eixo aqui, passando pelo 4. O foco 1. Então, a partir daqui, do menos 2, vai subir. Qual é o valor do C? Raiz de 3. Tá? Então, menos 2 mais raiz de 3. Então, vamos lá. Vamos ver. Foco 1 é igual a 4, que é o x, vírgula, menos 2 mais raiz. Deixa eu achar a raiz aqui. Qual que é? Raiz. Deixa eu achar aqui só um pouquinho, gente. Já. Peraí, deixa eu ver aqui. Qual que é a raiz? Raiz de... Ah, gente, eu não lembro qual que é a função da raiz, tá? Eu fiz outro dia, mas não estou lembrado qual que é. Mas não tem problema. Vamos pegar o valor aproximado. Raiz de 3, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma... Dá 1,73 aproximadamente. Não tem problema, só para a gente ter uma ideia. Né? 1,73. Está lá. Foco 1. Por que deu errado? Vamos de novo. Foco 1 é igual a 4, ah, tá, já sei como foi meu erro. Menos 2 mais 1,73. Tem que usar o ponto. Tá? Mas por que deu errado de novo? Ah, não sei o que está acontecendo. Depois eu volto aqui, outra hora eu mostro para vocês. Mas olha só, tá? Eu fiz o desenho aqui, ó. Eu tinha feito antes, achei a raiz, tudo bonitinho. E ficou legal. Aqui agora não tá fluindo. Mas tudo bem. Tá? Você vai ter que lançar aqui os valores, identificar qual que é a função que identifica a raiz de 3. Então, ou seja, o desenho você consegue fazer bonitinho. Tá? É só identificar qual que é a função aqui no GeoGebra da raiz. Eu não estou lembrado agora qual que é. Mas dá para identificar. Para a gente não perder muito tempo, olha lá. Né? Eu lancei no GeoGebra, tá vendo? Eu usei o GeoGebra para fazer o meu desenho. Achei o centro. Para achar os vértices no eixo menor, é 3 para a esquerda, 3 para a direita, né? Beleza. E para achar esses pontos F1 e F2, A1 e A2, que está no eixo maior, eu usei, né? Menos 2 mais raiz de 3, menos 2 mais raiz de 12, e aqui, menos 2 menos raiz de 3, e menos 2 menos raiz de 12. Tá? Você pode fazer esses cálculos aproximadamente. Um desenho manual mesmo é aproximado, não tem como você fazer exato. Você faz exato assim aqui no GeoGebra, achando as funções corretas que eu não estou achando aqui, né? Mas tudo bem, isso acontece, tá? Você acha a função aqui raiz, calcula a raiz quadrada, fica legal, tá? Tá, volta aqui. Deixa eu ver um negócio aqui que eu tive uma luz aqui. Pera aí, gente. Vou usar outra coisa. 4, menos 2 mais... Ah, aí, ó. SQRT também dá. Tá? Por que não está dando ponto? Veja só F. Tá, deu certo antes. 4, menos 2 mais 3. Agora deu certo. Bom, gente, ó, acontece. Eu já tinha colocado antes F1, ó, olha lá no meu desenho. Aí deu certinho, ó, ficou bonitinho. Né? Agora tá dando, mas tudo bem. Então tá lá. Ponto F. Você consegue identificar outro ponto. Vamos já identificar. F, vamos chamar de G. Outro foco, né? Já que está dando errado para F. G vai ser 4, continua sendo 4, menos 2, eu vou descer, né? Raiz de 3, né? Porque você sobe raiz de 3 e desce raiz de 3. Então, menos SQRT
é um comando, esse comando sqrt que eu uso no meu editor de texto, né? Então por isso que eu conheço ele, é um comando de raiz, tá? Squarter. 3, olha lá, o ponto G, então esse outro ponto G aqui é o foco. Os outros vértices, vamos fazer já então. A, B, C, vamos chamar de D. Então, ponto D. Qual vai ser o outro vértice aqui em cima? Então, você vai partir daqui e subir raiz de 12, não é? Ó, volta lá. Olha lá, tem que subir A. O A vale raiz de 12, então 4, continua no 4, né? O X é fixo ali. Então, a partir do menos 2, eu vou subir 12, raiz de 12. Então, olha lá. Ele vai aparecendo aqui o valor aproximado. Ó. E vamos chamar de ponto E, que vai ser o ponto lá embaixo. Então, ponto E vai ser igual a 4, menos 2, menos SQRT 12. Então tá lá. Aí, para fazer o desenho, né, manual aqui, você pode fazer mais ou menos, ou usar aqui o GeoGebra, elipse. Então, o que ele pede? Selecione 2 focos e depois um ponto. Então, aqui estão os 2 focos, o F e o G, e um dos pontos. Olha lá. Então, tá aqui a tua elipse bonitinha, tá? Então, assim, quando aparecer raízes quadradas e tudo mais, dá um pouquinho de trabalho. Mas desenhando manualmente, para você entender o problema, é um rascunho. Né? Você faz um rascunho para você entender o que está acontecendo. Se você quiser desenhar exato, é só aqui no GeoGebra. Tá? Manualmente, é bem difícil você fazer isso bonitinho assim. E aí, quando vocês desenham a elipse aqui, ó, aparece a equação aqui geral. Você pode escolher a equação reduzida e está aqui a equação que a gente está trabalhando. Tá? Então, vamos lá. Essa é a elipse, os vértices, né? Esses aqui são todos os dados que você consegue de elipse, os focos. Aqui está o valor exato, né? Sem estar aproximado. E os vértices, tá? Tá aí o desenho que nós fizemos. E aí, outro tipo de elipse, quando eu tenho o valor maior no x, ó. Então o eixo maior fica paralelo ao eixo x, tá? Bom, então agora, o terceiro exemplo, então nós vimos parábola, elipse, agora um exemplo de hipérbole. Então olha lá. Nós temos aqui, ó, negativo, então aqui tudo igual a 1, positivo aqui, então o negativo aqui indica que é uma hipérbole porque tem quadrado no x e no y. Que tipo de hipérbole que é? O valor que vem antes aqui do negativo, ou seja, o valor que está no positivo aqui, é o y. Então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y, é assim que a gente identifica. Tá? Então, tem uma hipérbole com centro em 3, 1, né? Aqui é no x3, troca de sinal, 1, e eixo real paralelo ao eixo y, tá? Eixo real. Se eu falei eixo maior, esquece aí. Então, o eixo real paralelo ao eixo y. Sempre quem vem antes aqui é o A, lá é o B. Tá? Na hipérbole, é isso que acontece aqui. Ó. O A vem sempre antes, tá? Quer ver? Ó, vamos voltar lá para nós. Volta. Vocês terem lá. Cadê minha hipérbole? Aqui. Olha lá. Tá vendo? O A sempre vem antes. O B depois, na hipérbole. Como os dois podem ser um ou outro maior, não tem problema. O A sempre vem antes. Então, voltando ao nosso exemplo. Tá lá. Então, o A quadrado vale 9. O B quadrado vale 4. Então, o A vale 3. O B vale 2. E aí vai. Você consegue, né? Ó. A quadrado vale 9, o A vale 3, B quadrado vale 4, então B vale 2. A relação que você identifica o C na hipérbole é diferente, né? C quadrado igual a quadrado mais B quadrado, é diferente da elipse. Jogando na fórmula, você vai ter que o C vale raiz de 13. Então, para mim achar o foco aqui, eu vou ter que achar o valor aproximado também. Tá? Então, vamos lá. Antes de identificar aqui o foco. Desenho. Tá? Vamos abrir aqui meu GeoGebra. Aqui. Vou apagar essa elipse aqui. Beleza? Então, como é que eu começo? Hipérbole de centro em 3, 1. Então, C igual 3,1. Olha lá. Centro em 3, 1. O A vale 3 e o B vale 2. Vamos achar esses pontos.
A partir do centro, o A vale 3 e o B vale 2. O eixo real é paralelo ao eixo Y. Então, A. Paralelo ao eixo Y. Então, para aqui é A para cima, A para baixo. Porque a distância entre os vértices aqui é 2A. Então, se o A vale 3, então 3 para cima, vamos diminuir aqui. 3 para cima, 3 para baixo. Então, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3, aqui é um ponto. 1, 2, 3, aqui é outro ponto. Tá vendo? 3 para cima, 3 para baixo. A vale 3, eixo real paralelo ao eixo Y. Então, aqui vai estar os focos, em algum lugar aqui. Eixo imaginário vai estar aqui. Então, eixo imaginário, o B vale 2, então 2 para a esquerda, 2 para a direita. 2 para cá, vai indo 1 e 2 para a direita. Então está aqui, ó, os vértices da minha hipérbole. Então, para você identificar, fazer o desenho bonitinho, né? O primeiro passo é fazer isso. Acha o centro, acha o A e o B e você identifica aqui onde que está certinho. Com isso você já consegue fazer o desenho, né? Porque os focos aqui não vai influenciar muito no desenho. Mas dá para fazer o desenho já. Mas vamos achar o foco também. Tá? Como é que eu acho o foco? O C vale raiz de 13. Né? Então, volta lá no meu desenho. O foco está no eixo real, que é paralelo ao eixo Y. Então, a partir do ponto C, eu vou subir raiz de 13. Né, ó, raiz de 13. E a partir do ponto C, eu vou descer raiz de 13. Então, como que eu vou achar? Então, A, B, C, D, E, vamos chamar de F, né? Foco, depois outro chama de G. Então, o foco, esse foco aqui vai estar no 3, em algum lugar no Y. Então, 3. Que lugar no Y? É 1 mais raiz de 13. Então, ele acabou digitando. Vou colocar de novo aqui. F igual, abre coordenadas, 3. Então, a partir do 1 eu vou subir, SQRT, raiz de 13. Né? Tá lá. Meu foco. Foi em preto agora. Né? Esse é meu foco lá. Acabou fazendo diferente do que tinha feito lá. Mas tudo bem. Vou chamar de G. G é igual. O X é o 3 também. Vírgula. A partir do 1 eu vou descer SQRT, raiz de 13. Tá lá. Então aqui é o foco. Foco. Vértice. Vértice. Então você tem aqui, ó. Vamos pegar um segmento aqui, ó. Segmento de reta. Eu vou ter aqui eixo real. Esse F aqui é o 2C. Aproximado, porque é raiz, né? E eu tenho aqui eixo imaginário. Tá? 2B, lembra que o B valia 2? Ó? Vai valer 2. Então, olha lá, 4. 2B, 2C. A distância de A até B é 2A. Tá? Feito isso, bom, aí você precisa desenhar a tua hipérbole. Né? Então achamos aqui os focos, está aqui as contas, os vértices, beleza. Eu preciso desenhar a minha hipérbole. Como que você faz para desenhar a tua hipérbole? Através dos vértices, vocês vão traçar um retângulo. Através dos vértices, tá? A, B, D e E. Então, vamos lá. Eu vou passar um segmento aqui, ó. Aqui até aqui. Daqui até aqui. E do I até o K. Então, olha lá. Então, para não virar gunça, vamos lá. Vamos selecionar esse aqui. Esse e esse. E vamos mudar o desenho dele. Tá bem. Estilo. Coloca assim. Tá. Então tá lá. Através dos vértices que você identificou, né? Os vértices no eixo imaginário, vértices no eixo real, você faz um retângulo através deles. Tá vendo? Faça um retângulo. E aí, através desse retângulo, você vai ter condições de desenhar as assíntotas. Então, o que são as assíntotas? São retas que passam pelo centro e tem essa inclinação aqui, ó, as diagonais desse retângulo. Né? São exatamente as diagonais desse retângulo. Então, vamos lá. Uma assíntota vai ser
aqui para o H e K, passando pelo centro. Essa é uma assíntota. E a outra assíntota aqui, ó. Aqui. Essas são as assíntotas. Então, você tendo esse esquema do teu desenho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Sim. Esse esquemão do teu desenho aqui, você tem condições de desenhar a tua hipérbole. Então, você sabe que ela passa por aqui e por aqui. Pelo A e pelo B, por causa dos focos, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse G é um foco, o F está aqui em cima, é outro foco. Aí o desenho você tem condições, manualmente o desenho fica bem legal, fica bem bonito. Tá? Aí vamos aproveitar o GeoGebra aqui para fazer meu desenho. Deixa eu ver aqui. Hipérbole. Então o que ela pede aqui? Selecione 2 focos e depois um ponto. O ponto A e o ponto B, né? Então vamos lá, selecionar 2 focos, o G, o F e o G, e um ponto. Pode ser aqui. Olha lá. A tua hipérbole fica legalzinha. Percebe que a assíntota, para você escrever as equações, né, aqui, a assíntota é uma equação, tá? Você vai utilizar a equação da reta, que vocês estudaram. É uma reta que passa pelo centro e tem essa inclinação aqui, ó. Essa inclinação aqui é exatamente aqui, ó. A sobre B. Tangente, tá? Trigonometria. Estudo de reta. Para você encontrar a equação da reta das assíntotas, é exatamente isso daqui, tá? Lá no meu desenho, quer ver? Deixa eu pegar um outro desenho para ficar mais fácil aqui, que eu tinha feito antes. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. Olha aqui, esse desenho que eu tinha feito antes. Então, vou comentar aqui. Então, nós temos em amarelo as assíntotas, tá? Aqui o valor de A e o valor de B. Nesse caso, as assíntotas, eu tenho uma reta crescente e uma reta decrescente. Então, as duas retas são praticamente a mesma, só muda a questão de uma ser crescente e outra decrescente. O centro, 5,7 e 2,6. Está aqui, ó, os amarelos. F e G são as assíntotas. E, ó, olha lá, o centro. Equação da reta. Ioiô Michô. Aqui é o centro, tá vendo? E o que está mudando aqui, ó? O sinalzinho. Mas de onde saiu esse 7,2 sobre 8,2? Inclinação da reta. Se nós olharmos o desenho aqui, ó, a inclinação da reta aqui, ó, é A sobre B. Nesse caso particular aqui, quando o eixo real é paralelo ao eixo Y. Só olhar o desenho aqui, ó, A sobre B. Olha o A aqui, 7,2, o B, 8,2. Então tá aqui, ó, tangente, 7,2 sobre 8,2. Tá? Então você consegue utilizando o conteúdo de reta para encontrar a equação de cada assíntota. Certo? Tá, vamos prosseguir para a minha aula, senão a aula vai ficar muito extensa. E aí, surgindo dúvida ao final da aula, tá? Me mandem perguntas, questionamentos, pode ser pelo Google Classroom, pode ser pelo Google, que eu vou disponibilizar essas aulas lá no Google, tá? Vocês podem escrever lá os comentários. Me falem o que vocês acharam, tá? Se faltou alguma coisa. Ah, professor, eu não entendi aquele ponto que o senhor explicou. Me fala que eu gravo outra falando especificamente do que vocês querem, tá? Beleza? Mas pergunte, não deixe de perguntar, tá? Bom, vamos seguir aqui que a gente tem bastante coisa para ver ainda. Tá, então tá aqui exemplo de hipérbole. Está aqui o desenho dela, que eu já tinha feito antes, colei aqui para vocês no meu slide. Tá? Outro tipo de hipérbole. Tá. Agora um ponto. Eu peguei 3 exemplos de cada uma das cônicas, quando as equações estavam prontinhas, né, reduzidas, e lá vocês conseguem identificar certinho quando tem o A, quando tem o B e tudo mais. Então assim, a equação estando na forma reduzida, perfeita. O problema é, quando ela está na forma geral e você quer passar para reduzida, ou ao contrário, reduzida para geral. Reduzida para geral, vocês vão ver que é bem simples. Mas a geral para reduzida envolve um pouquinho mais de cálculo aí. Pode ser decorado, tá? Você pode montar uma forma decorada igual tinha lá atrás, na equação da reta. Tinha uma coisa lá mais decorada. Tá? Mas aqui você pode usar um raciocínio do completar quadrado. Tá? Vamos lá. Primeiro, então, primeiro passo aí, equação reduzida para equação geral. Eu vou pegar um exemplo aqui de hipérbole, né, negativo. E acontece o mesmo para elipse. Tá? Então, vou pegar só um exemplo de hipérbole que o elipse é igualzinho. Então, eu tenho uma equação reduzida de uma hipérbole. Aqui, uma hipérbole que nós já estudamos.
e eu vou transformar ela numa equação geral. Então o que eu faço? O caminho mais fácil aqui seria tirar os denominadores, 9 e 4, não deixar fração. Para mim não deixar fração, você pode colocar 1 aqui debaixo do 1, usar a mínima múltiplo comum, sei lá, você pode fazer vários caminhos aí, né? Eu penso da seguinte forma. Para mim tirar o 9 e o 4 aqui, seria interessante você multiplicar toda a equação por um número que dê para dividir por 9 e por 4. Esse número você pode fazer simplesmente multiplicando 9 vezes 4, que é o 36. Então eu tenho uma igualdade, se eu multiplicar toda a minha equação por 36, eu vou ter o quê? 36 dividido por 9 dá 4, 36 dividido por 4 dá 9, e 36 vezes 1, 36. Olha lá. Beleza. Então você tem 36 por 9, 4, 36 por 4, 9, 36 vezes 1, 36. Então já consegui tirar os denominadores. Agora basta desenvolver esses quadrados. Tá? Desenvolvendo o quadrado aqui, do jeito direto, aí seria interessante, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou faz ele vezes ele. Aqui também, desenvolvendo, né? X quadrado menos 6x mais 9. Então, eu desenvolvi o quadrado, você tem isso. Agora é só fazer a distributiva aqui, né? Multiplicar o 4 aqui dentro, 9 aqui dentro. Então, eu vou ter aquilo ali, né? Multiplicando tudo por 4 aqui, tudo por 9 aqui, eu vou ter isso aqui. Aí é só passar o 36 para o lado de cá. E aí você tem a equação reduzida não, geral, né? Dessa hipérbole, ó. Então, 4y² continua aqui, o 9x² eu só trouxe para cá, menos 8y aqui, 54x aqui, eu só juntei aqui o 4, 81 e o 36 que passa negativo, menos 113. Então, o processo, tanto numa hipérbole como numa elipse, é esse. Tira o denominador comum, iguala, resolve os quadrados e você chega na geral. Tranquilo. Uma parábola, como que você faz? Bem simples também. Desenvolve o quadrado aqui e multiplica aqui. Então, desenvolveu o quadrado do lado esquerdo e multiplicou o 4 aqui do lado direito. É só passar tudo para o lado esquerdo. Pronto. Né? Juntou o 8 com 9 aqui, você tem a equação geral da parábola. Também bem simples. Tá? Não tem muito segredo fazer isso nas equações tanto de elipse, hipérbole ou parábola. Tá, agora o mais complicado, que geralmente os alunos reclamam bastante. O que fazer quando eu tenho uma equação geral? Tá? E aí a gente começa assim, ó, só coloquei aqui, exemplo, equação geral aqui. De cara, né, você consegue dizer que não é uma parábola, porque tem quadrado no x e quadrado no y. Lembra que parábola só tem quadrado em uma das variáveis, tá? Não é uma parábola. Mas daí você tem que saber se é uma elipse ou hipérbole. Para você saber legalzinho, você tem que deixar na forma reduzida. Então vamos lá. Como é que eu vou deixar na forma reduzida? Eu vou ter que completar quadrados. Como? Primeiro vamos agrupar aqui, ó. Agrupei o x com x, y com y e joguei o 36 para lá. Então mais 36, menos 36. Tá? Agora, para mim completar quadrado, olha só. O número que acompanha o x² e o y² tem que ser 1. Então, aqui já é 1, preciso mexer. Aqui é 4. Então, vou ter que pegar esse 4 aqui e colocar ele em evidência. Ó. Olha lá. Colocando 4 em evidência, ó, tiro o 4 daqui, sobra y². Tiro o 4 daqui, sobra 6. Para tirar a prova real, a multiplicação aqui, a distributiva aqui, tem que voltar lá. 4 vezes y dá mais 4y, mais 4 vezes menos 6 dá menos 24. Tá. Primeiro passo. Agora vamos completar quadrado. Olha só. x² menos 4x. Eu coloquei em vermelho aqui o que aparece a mais. Por exemplo, x² menos 4x mais 4. Por que mais 4? Como eu tinha explicado antes lá na circunferência, né, a aula de circunferência, eu passei para vocês lá como completar quadrado. A ideia aqui é essa. Ó. Para completar quadrado, aqui sempre vai ter o quadrado da metade desse. Tá? Então, se aqui é um 4, a metade de 4 é 2. Vai ter que aparecer aqui um 4, porque 2² é 4. Mais 4, entre parênteses aqui, vamos completar quadrado. y² menos 6y mais 9. Por que mais 9? A metade de 6 é 3. Então, 3² 9. Tem que aparecer o mais 9 aqui. Então, o que apareceu a mais do lado esquerdo? Apareceu um 4 a mais, não estava lá, então você acrescenta 4 dos dois lados. E apareceu a mais também um 36. Por que 36? Olha aqui. 4 vezes 9
dá 36. Então não apareceu um 9 a mais, apareceu um 4 vezes 9. Então já estou multiplicando aqui. Então esse 36 apareceu a mais do lado esquerdo. Então você acrescenta dos dois lados, não tem problema com a igualdade. Aí, x² menos 4x mais 4 vira x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é completar quadrado. Y menos 6y mais 9 vira y menos 3 ao quadrado. Tá? O 4 deixa bonitinho multiplicando ali. E aí, juntando os termos aqui do lado direito, ó, menos 36 com mais 36 cancela. Sobra mais 4. Tá. Já está quase pronto. O que falta? A equação reduzida, tá? Como tem quadrado aqui, ou é uma hipérbole ou é uma elipse, do lado direito aqui é 1. Então, para virar 1, eu tenho que olhar aqui, eu tenho um 4. Para esse 4 virar 1, basta dividir por 4. Toda a equação. Então, por quem que você vai dividir depende desse carinha aqui. Então, eu vou dividir tudo por 4. Então, aqui, ó, você vai dividir, simplificar 4 com 4. 1 e 4 já vai ficar prontinho aqui. O que vai sobrar? Olha lá, ó. 1 e 4 fica normal. Já tem 1 aqui, 4 aqui embaixo. 4 e 4 vai sobrar 1 lá embaixo, que você vai simplificar. Né? E 4 dividido por 4 dá 1. Pronto. Mais um elipse. Então, a equação de uma elipse na forma reduzida. Então, aqui você tira todos os dados. Ó. Você sabe que aqui o A é maior, você sabe quem é o A, quem é o B, ó, o centro. Né, ó. O centro é 2 e 3. Eixo maior paralelo ao eixo X, porque o maior está aqui no X. A quadrado vale 4, então A vale 2. B quadrado vale 1, B vale 1. E assim por diante. Né? Então, com esses dados aqui, jogando no plano cartesiano, você tem, né, os vértices, os focos e tudo mais. Tá? Então, isso aqui eu deixo para vocês fazerem. Outro exemplo. Vou pegar um exemplo com mais número aqui. Mesma coisa. Eu vou juntar x, y com y, x com x. Tá? Então aqui, ó, juntei y com y, o x com x e passei o 25 para lá. Os números que acompanham aqui, ó, o y² e o x² tem que ser 1. Então eu vou ter que colocar em evidência. Eu vou ter que colocar o 9 em evidência e o menos 25 em evidência. Tá? Exatamente o número que acompanha. Colocando o 9 em evidência, eu vou ter, tiro 9, sobra y². Tiro 90, sobra menos 10. Né? 90 dividido por 9, menos 10. Colocando menos 25 ao quadrado aqui, que é o problema, que muita gente erra. Tiro menos 25, sobra x². Tiro menos 50, sobra 2 positivo. Por quê? Porque esse produto aqui, ó, tem que voltar lá. Então, menos 25 vezes mais 2 dá menos 50. Você faz a multiplicação para ver realmente se está exatamente como está lá em cima. Tá? Agora vamos completar o quadrado aqui. Olha lá, eu tinha y² menos 10y. Tem que ter um 25. Por quê? Metade de 10 é 5. 5 ao quadrado, 25. x² mais 2x tem que ter 1. Por quê? Metade de 2 é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, o que apareceu a mais do lado esquerdo? Apareceu um 9 vezes 25, que dá 225. Apareceu a mais lá. E apareceu a mais o que também? 1 menos 25. Olha aqui. Esse menos 25 aqui não estava aqui. Então ele apareceu lá. O que apareceu a mais do lado esquerdo, você acrescenta do lado direito. Para não ter problema com a igualdade. Então, esse y² menos 10y mais 25 vira y menos 5 ao quadrado. Aqui vira x mais 1 ao quadrado. O 9 e o 25 estão multiplicando, deixa lá. Cancelando aqui do lado direito, sobra o 225. Bom, já dá para ver que aqui é positivo, aqui é negativo, vai ser uma hipérbole. Esse número 225 tem que virar 1, então divide tudo por 225. Mas eu não vou dividir 9 por 225, eu vou simplificar aqui. Esse 9 tem que virar 1. Então eu vou dividir por 9 em cima e dividir por 9 embaixo. Esse 25 tem que virar 1. Então eu vou dividir por 25 em cima e dividir por 25 embaixo. Não deixo menos aqui. E você vai ter isso daqui, ó. Dividindo por 9 lá, por 9 aqui, né? Eu vou ter essa equação na forma reduzida. E aí você tira todos os dados que você necessita, né? Centro, o eixo real, né? Ó, é uma hipérbole. O A sempre vem antes, então, né? Ó, o A² é 25, o B² é igual a 9. Né? O centro, menos 1, 5, né? Muda o sinal, ó. Mais, menos, menos, mais. Eixo real paralelo ao eixo Y, porque o Y está do lado positivo, e assim por diante. Tá?
Outro exemplo. Y² menos 8x mais 6y mais 17 igual a 0. Olha essa equação aqui. Ó. Só tem quadrado no y, não tem no x. Então não pode ser nem elipse e nem hipérbole. Só pode ser uma parábola. Vamos ver que tipo de parábola que é. Tá, então o que eu vou ter que fazer aqui? Como só tem quadrado no y, eu vou completar quadrado no y. O que não está com o y, passa para o lado de lá. Então, vai lá. Deixei o y² com 6y aqui. E o que não está quadrado aqui, passa para lá. Então 8x mais 8x, 17 menos 17. Completando o quadrado aqui, eu vou ter que acrescentar um 9 a mais aqui. Por quê? A metade de 6 é 3, 3 ao quadrado é 9. Juntando aqui o 17 com 9, já completando o quadrado também, não, esse lado esquerdo aqui vira y mais 3 ao quadrado, e aqui juntando lá fica 8x menos 8. Tá, o que você vai ter que terminar de fazer? Esse 8 aqui, ou seja, esse número que acompanha o x aqui lá na equação, comparando com a equação geral, com a equação na fórmula reduzida lá, é 1, entre parênteses aqui, né? Então, ou seja, eu tenho que tirar esse 8 aqui. Exatamente esse número, então eu coloco em evidência. Colocando 8 em evidência, eu vou ter 8x, né? Tinha 8x, né? Colocou 8 em evidência, ficou um x. Tinha menos 8, fica menos 1. Pronto. Eu tenho minha parábola com o eixo focal ou eixo de simetria paralelo ao eixo x. É só comparar lá com a equação lá. Então, se é paralelo ao eixo x, vai ser direita ou esquerda. Positivo, então com cavidade para a direita. Tá lá. Parábola de vértice em 1 menos 3. Ó, 1 e menos 3. Eixo de simetria paralelo ao eixo x. O 4c vale 8, então c vale 2. Aí com esses dados vocês conseguem achar tudo que você precisa. Tá? Então era isso. Tá? Aproveitando aqui, ó, então por isso que é bom vocês irem perguntando, tirando uma dúvida de uma aluna. Deixa eu abrir outra ferramenta aqui, a respeito da parábola. Tá? Deixa eu abrir aqui o Word. Um aluno me perguntou o seguinte, sobre uma questão. Então vamos supor aqui que você já completou o quadrado, tal. Então você tem lá x menos, sei lá, menos 7 elevado ao quadrado igual. Aí do lado de lá você tem lá um menos 5 x, né? Menos, deixa eu ver, menos ou mais. Vou colocar menos. Isso. Menos 25, sei lá, um exemplo aqui. Então você tem esse tipo de equação aqui. Você completou o quadrado do lado esquerdo, bonitinho e tal, e do lado direito sobrou isso. É uma parábola. Para você terminar, aqui do lado direito tem que aparecer, né, o x entre parênteses, o número multiplicando o x. Quem está acompanhando o x aqui é o menos 5. Então eu vou ter que pegar exatamente esse menos 5 aqui e colocar em evidência. Né? Então vamos lá. O que eu vou ter? Eu vou ter lá x menos 7 elevado ao quadrado. Então o menos 5 eu vou ter que colocar na evidência. Então eu tirei o menos 5 daqui, sobrou o x. E agora? Menos 25 dividido por menos 5 dá mais 5. Tá? Então, esse sinalzinho aqui, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? O produto aqui, esse produto aqui, ó, menos 5 vezes x e menos 5 vezes mais 5, tem que voltar exatamente o que está lá em cima. Então, para você verificar se você fez certo, é só fazer a multiplicação de novo e ver se voltou. Ou divide, né? Menos 5 dividido por menos 5, mais 1. Menos 25 dividido por menos 5, mais 5. Aí você tem a equação na forma certinha, você não erra sinal. Tá? Então, tomar esse cuidado aí nas questões. Tá? Então, aproveitando a nossa aula, essa era a revisão que eu queria passar para vocês, eu vou abrir aqui a nossa avaliação e falar um pouquinho dela também. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui de cada questão. Tá? Mas surgindo dúvida, perguntem, tá, gente? Mandem as perguntas que eu só vou conseguir saber montar uma explicação de alguma coisa se vocês perguntarem, tá? Onde que está a dúvida de vocês, tá? Eu consigo exatamente onde é preciso, tá? Então vamos lá. Primeira questão, teoria, tá? Percebem que é uma questão puramente teórica. Você vai analisar os valores aqui. Esse A vezes B vezes C diferente de zero eu coloquei para mostrar que o A, B e o C não são zero, nenhum deles. Tá assim, né?
Nenhum deles pode ser 0, porque se for 0 vai dar 0. E o A é diferente de B. São diferentes, tá? Para não dar uma circunferência, por exemplo. Já mata alguma coisa aí, né? Então, a teoria. Analisem o que vocês viram e vocês vão saber qual é a questão. Olha aqui, o que eu falei para vocês. Ó. Questão 2. Gente, joga esses dados no plano cartesiano que vocês vão ver que a questão fica facinha. Tá? É uma elipse, já está afirmando. Joga essas coordenadas no plano cartesiano e identifica que elipse que é. Aqui, tá? Vocês vão ver que se vocês vão encontrar a equação na forma reduzida, manipula ela, mexe ela para conseguir chegar aqui na equação que está aqui. Tá? Mas joguem os dados no plano cartesiano que fica facinho. Outro exemplo, igual 2. Ó. Você tem todos os dados possíveis dessa elipse. Ó. Tem o centro aqui, 2, 2. Tem valor do A, tem valor do B, né? Valor do A, valor do B. Ou seja, joga. É uma elipse de eixo maior paralelo ao eixo x. É só olhar lá que tipo de equação que é. Você tem um centro, tem A, tem B. Joga na equação na forma reduzida. Jogou na forma reduzida, é só desenvolver todos os quadrados e você identifica qual a equação que é. Ó, tá vendo? Do geral. A equação tal é uma elipse. Opa, já afirmou, é uma elipse. Os semi-eixos maior e menor medem. Semi-eixos é o valor de A e B. Maior é o valor de A, menor é o valor de B. Para identificar quem é o A e quem é o B, o que faz? Completa quadrado. Tá? É só completar quadrado, igual eu ensinei para vocês, e vocês terão certinho quem é A e quem é B. Tá? 5. Também, joga esse ponto C, plano, o centro, e o foco no 9,1. Você vai ter uma ideia de que tipo de hipérbole que é, tipo de equação que é. Jogando esses dados lá no plano cartesiano, você tem exatamente que tipo de hipérbole que é. Tá? E aí, ó, o eixo imaginário de uma hipérbole mede 4 raiz de 2. Eixo imaginário é 2b. Tá? Então 2b é igual a 4 raiz de 2. Então você tem o b, que é 2 raiz de 2. Aí você consegue achar todos os outros dados. Beleza? 6. A equação da parábola com vértice na origem, então, origem 0, 0, e cujo foco é 3, 0. Também, gente, joga no plano cartesiano, identifica que parábola que é. Sai prontinho para vocês que equação que é. Verifique qual cônio que representa a equação. Então, aquilo que eu falei para vocês, você tem uma equação geral aqui e eu tenho que identificar qual delas que é. Completa quadrado, identifica bonitinho qual que é. Também, completa quadrado, identifica os dados. Então, é completar quadrado. Você completou o quadrado corretamente, você consegue identificar certinho quais são os valores. Tá? Mesma coisa, só completar quadrado, jogar no plano cartesiano. E aqui é direto. Né? Aqui não tem o que fazer. Você olha o desenho e vê qual tipo de equação que se encaixa melhor com esse desenho de parábola. Tá? Então, essa é a avaliação, gente. Não tá tão difícil assim. É só vocês pegarem os conteúdos, pegarem as aulas, pegarem a revisão que eu fiz para vocês e resolverem. Mas, repito, tem dúvida, gente? Perguntem, tá? Podem perguntar. Mandem lá no Classroom, tá? Aí, dependendo das dúvidas, eu monto uma aula ou marco uma live ao vivo, tá? Mas perguntem, tá? Então era isso. Espero ter ajudado, tá? Até a próxima. Valeu!